Bom, pessoal, vamos lá então. A gente tem ouvido falar um monte, né, sobre essa questão do distanciamento social, inclusive com várias medidas de distanciamento social, o pessoal nos jornais dizendo, está aumentando, está diminuindo, não sei o quê. Mas ninguém tem dado de distanciamento social em nível individual, né? O que se está usando, basicamente, são informações de empresas que coletam informação, coletam dados de mobilidade, de deslocamento de gente, ou de gente que se cadastra em algum tipo de aplicativo, ou de gente que tem um telefone Android, por exemplo. O Google está fazendo isso, eles estão registrando a movimentação das pessoas, trabalham com esse dado de maneira agrupada e tem no site lá uma informação sobre o nível de mobilidade por estado, por exemplo, e para algumas cidades maiores. Eles têm esse dado mais granular, mas isso só é disponibilizado aí para quem tem algum tipo de convênio, de parceria com eles. No nosso estudo, nós incluímos 3 perguntas que vocês estão vendo aí, com relação à questão do distanciamento social. Então, a primeira pergunta é um pouco mais subjetiva, né? E a gente pergunta, quanto você acha que está conseguindo fazer de distanciamento social? E aquela coisa, muito pouco, mais ou menos, bastante, praticamente isolado. É uma pergunta um pouco inspirada naquela coisa de autoavaliação de saúde, né? Como é que você avalia a sua saúde? Ótimo, né? Mais ou menos. A segunda pergunta é um pouco mais objetiva e pergunta e aborda especificamente a rotina de atividades da pessoa. Fica em casa o tempo todo, sai apenas para coisas essenciais, sai de vez em quando para compras, esticar as pernas e tal, dar uma volta. Sai todos os dias para alguma atividade ou sai todos os dias, o dia inteiro, para trabalho ou alguma outra atividade regular. E a terceira pergunta tem a ver com a rotina da casa. Quem é que tem entrado na casa? Só os familiares que moram. Alguns parentes próximos visitam 1, 2 vezes por semana. Alguns parentes próximos visitam quase todos os dias. Depois, amigos, parentes ou outros, né, que visitam 1, 2 vezes por semana. E o nível de maior movimentação, amigos, parentes ou outros visitam quase todo dia. Então, nós temos 3 variáveis né, perguntando, né, de maneiras um pouco diferentes sobre essa coisa do distanciamento social. Na prática, nós vimos que as 2 primeiras variáveis têm uma correlação relativamente alta, e a terceira pergunta é menos correlacionada com as 2 primeiras. Então, aqui a gente tem um resumo do que aconteceu, né, com a pergunta, a segunda pergunta, aquela, né, da rotina da pessoa, em 3 grupos, né? Aquela pessoa que sai de casa diariamente, aquela pessoa que sai de casa só para atividades essenciais e a pessoa que está sempre em casa. E a gente vê que, né, não é surpreendente que está caindo, né, o nível do distanciamento social, compatível com o que vem acontecendo de reabertura de determinadas lojas, em alguns lugares, reabertura até de shopping center e tal. Ou seja, o percentual de gente que está sempre em casa está diminuindo e o percentual de gente que está saindo diariamente está aumentando, né? Se a gente olhar da primeira para a quarta fase, o percentual de gente saindo diariamente aumentou aí mais de 50%. Então, um padrão claro de aumento da mobilidade das pessoas. Do ponto de vista de características individuais, eu vou mostrar para vocês
os dados do Estudo Nacional, que, de certa maneira surpreendente para mim, são dados muito parecidos. Quando a gente olha o Estudo Nacional inteiro e compara com o que tem do estudo aqui do Rio Grande do Sul, é muito parecido. Então, eu acabei usando aqui nesses slides o dado nacional. Então, quando a gente olha por sexo, né, eu vou focar mais, né, em alguns, na maioria das vezes, nessa rotina de atividades das pessoas, que é uma coisa um pouco mais objetiva. A gente vê claramente que as mulheres ficam mais em casa, saem menos todo dia, né? Então, quer dizer, estão praticando mais esse distanciamento social do que os homens. Em termos de idade, o gráfico do meio mostra claramente que o grupo de adultos de 20 a 59 são os que menos ficam em casa, são os que mais estão saindo todos os dias. E na hora que a gente olha as pontas, né, as crianças, praticamente nenhuma o dia todo fora de casa, o que é razoável, e um percentual alto aí de mais de 60% em casa o dia inteiro. A outra ponta da distribuição de idade, que são os adultos de 60 anos ou mais, né, e que constituem um grupo de maior risco do ponto de vista, principalmente, né, da letalidade, a gente tem aí também um percentual relativamente alto, ficando em casa todo dia, quase 40%, e, né, um percentual pequeno que diz que passa o dia todo fora de casa. Do ponto de vista de escolaridade, a gente vê que os mais escolarizados são os que menos ficam em casa e os que mais saem, né, que passam o dia todo fora de casa. O que para mim foi uma certa surpresa, porque eu esperava um padrão invertido, no sentido de que fossem as pessoas nos trabalhos menos especializados que ficassem quer dizer, que ficassem menos em casa e que estivessem saindo todo dia. O pessoal que trabalha em indústria, o pessoal que trabalha em loja, etc. E tal. Até achei que isso pudesse ter alguma coisa diretamente a ver com a idade, porque, é claro, criança que também entra nessa amostra vai ter uma escolaridade mais baixa, mas tirando as crianças da amostra faz muito pouca diferença nesse gráfico. Tanto é que eu nem me dei o trabalho de produzir um gráfico separado. Então é curioso de ver que, apesar daquilo que eu pensava, pelo menos no sentido de que, né, o pessoal que está fazendo o trabalho intelectual, os professores universitários, essa coisa toda, está trabalhando em casa, mas a gente vê que não, que o grupo que mais relata está fora de casa todo dia, e, em especial, quer dizer, o que menos fica em casa todo dia é o grupo de escolaridade mais alta. Quando a gente olha o movimento de pessoas na casa, é interessante ver um padrão inverso, discreto, mas inverso, em que aquele grupo com nível superior ou mais é o grupo que tem um percentual um pouquinho mais alto de só familiares no domicílio. Ou seja, aparentemente esse grupo, quer dizer, ao mesmo tempo que fica menos em casa a pessoa, né, a movimentação na casa tende a ser um pouquinho menor. Por riqueza, quintis do IEM, a gente tem um padrão que é parecido com o da escolaridade, menos marcado, mas né, também vemos uma redução com a riqueza, né, com maior riqueza, redução do percentual de gente que fica em casa e aumento do percentual que sai todo dia para fora, que sai todo dia e passa o dia todo fora de casa. Então, o que a gente está vendo? Em resumo, que as mulheres, crianças e idosos são os que têm o maior nível, o maior padrão de distanciamento social. Os adultos, em geral, de 20 a 59 anos, são os que estão mais expostos, fazendo menos distanciamento, assim como aqueles que são os mais escolarizados.
E o padrão, né, por riqueza é parecido com a escolaridade, embora um pouco menos marcado. Quando a gente olha por região geográfica, chama atenção, não chama? Que, na verdade, a região norte e nordeste são os lugares onde mais gente relata ficar em casa. O percentual maior de gente relata ficar mais em casa. Né? O centro-oeste parece ser o que tem o menor percentual que fica em casa e o maior percentual de gente saindo todo dia. E, do ponto de vista do movimento de pessoas na casa, por outro lado, o padrão é inverso. Desculpa, o padrão é parecido, quer dizer, eu tenho no norte e no nordeste também um percentual maior de gente dizendo que só familiares circulam pela casa. Né? O que é uma coisa curiosa, se a gente lembrar que é justamente no norte e no nordeste que a gente tem as maiores prevalências de infecção. Então, é uma coisa, né, meio curiosa. E aí eu fui olhar, quer dizer, o que está acontecendo aqui? O que acontece, né, com o relato de distanciamento quando tem doença? Quando o próprio está doente, quando o outro morador da casa está doente e quando ninguém na casa ficou doente. E o que a gente vê é um padrão que quanto, né, mais próxima a doença, mais fica em casa. Né? Então, se o próprio ficou doente, ele relata que está em casa o tempo inteiro. Se tem outro morador na casa doente, né, a prevalência é menor, mas ainda mais alta do que quando ninguém na casa ficou doente. Então, isso é uma coisa que chama atenção no sentido de que quando a gente quer olhar, né, e fazer algum tipo de estudo sobre qual é o efeito do distanciamento social sobre o risco de infecção, essa é uma armadilha, né? Porque as pessoas reagem à sua percepção de risco. E é claro que alguém que tenha ficado doente vai receber orientação e vai ter que ficar, né, isolado em casa durante o período da doença. Mas a gente, nesse caso do estudo, a gente tem, na verdade, muito poucas pessoas que, tendo o teste positivo, estão em fase aguda da doença. Em geral, já tiveram a doença, mas, mesmo assim, relatam muito mais ficar em casa do que os outros. Né? Então, é uma relação difícil e curiosa quando a gente quer olhar essa questão do isolamento, do distanciamento social e risco de doença. Mensagens finais dessa nossa história. Veja, 60% ou mais das pessoas relatam um padrão alto de distanciamento, não sai de casa, sai só para coisas essenciais. 80% ou mais das casas relatam que não recebem gente de fora ou apenas parentes próximos, né? Geralmente, é um pouco aquela ideia da bolha social, né? Que o pessoal no Canadá tá usando, né? Quer dizer, você tem um grupo restrito de pessoas que você escolhe e que você pode ter contato regular. E a gente não encontrou diferenças marcantes entre regiões. Centro-Oeste parece que é a que tem menos distanciamento, em contraste com o Norte e Nordeste, que tem mais. E quando a gente olha pessoas com o diagnóstico de Covid-19, né, nelas próprias ou em outro familiar, outro morador, essas são as que relatam muito mais distanciamento comparadas com as outras. Então, a gente tem que estar ligado com relação a isso, do ponto de vista de olhar essa associação. E, finalmente, o nosso muito obrigado a todas essas universidades que nos apoiaram no estudo do Rio Grande do Sul, aos financiadores, o Instituto Serra Pilheira, Instituto Cultural Floresta, Unimed Porto Alegre, no estudo do Rio Grande do Sul, Ministério da Saúde, que financia o estudo nacional, e vocês têm aí o comitê científico do estudo, que
é o grupo que tem participado no sentido de definições, de desenho, revisão dos questionários, acompanhamento do campo, enfim, o trabalho é interminável. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha sido interessante e agora podemos ter um momento aí para conversar um pouco, perguntas, discussão. Aloísio, só quero te colocar que eu gostei muito da tua apresentação, porque eu já ouvi várias, né, sobre o Covid, mas eu acho que assim, no formato que tu fizesse, né, desse mais diálogo, né, mesmo a gente não estando trocando contigo na hora, eu acho que ficou bem claro várias coisas que eu mesma tinha dúvida, né, então para mim foi bem esclarecedor. Eu teria algumas perguntas, mas eu vou deixar o pessoal, tá, perguntar, e se der tempo, se ou não houver outras perguntas, aí eu te faço, tá? Então, pessoal, se a Mariângela e o Fernando quiserem acrescentar ou dizer alguma coisa, eu acho que era uma oportunidade boa também. Acho que eu vou esperar os meninos ver se eles têm perguntas, senão a gente fala de algumas dificuldades do campo, que eu acho que é uma coisa interessante para eles. Eu tenho um comentário, assim, na verdade é para discussão, porque esse negócio que a gente está falando de imunidade de rebanho ou imunidade de comunidade, que o Covid precisaria, teoricamente, atingir 60% de infectados na população, né, para considerar que a população toda está protegida. Esse cálculo da imunidade de comunidade é baseado no R0, né? E esse 60% saiu de um R0 que seria ali em 2 qualquer coisa até 3, né, mais ou menos, ali 60%, 66% para gerar imunidade de comunidade. Mas se a gente for pensar na média de R0 ou RT, enfim, do Rio Grande do Sul, por exemplo, que é acho que 1,3, essa imunidade de rebanho seria 23% da população. E além, claro que está ligado às pessoas ficarem em casa, que no Rio Grande do Sul, ou enfim, no sul do país, né, o isolamento está maior. Mas também quando as pessoas saem de casa, aumentar a proteção, o uso de máscara, mais cuidado com higienização, isso também, em alguma medida, confere um efeito parecido com o isolamento, né, com ficar em casa. Então, eu acho que para pensar nesse lance de imunidade de comunidade, vai ter que colocar em jogo também o grau de isolamento daquela população, né? O que complica o raciocínio, né? Complica muito, né, Bianca? Complica muito. Agora, nós já estamos discutindo isso lá no norte, né, Luísio? Que parece que algumas cidades estão começando a diminuir. Será que é porque eles atingiram essa imunidade de rebanho? Será porque as pessoas estão tão mais isoladas porque o caos foi tão grave lá? Então, acho que a gente não tem essa resposta ainda. Vamos ver o que o Aloísio vai dizer. Não, o que eu ia comentar é que esse fato de que a imunidade de massa depende, né, da taxa de replicação da epidemia é muito bem lembrado. Agora, o problema é esse, né? É que o isolamento, esse distanciamento social e, supostamente, a taxa de replicação variam, não é, com o tempo. Quer dizer, o problema é que eu acho que começou a epidemia e as pessoas começaram a tratar essa taxa de replicação como uma coisa fixa, né? Só que na hora que você começa com a estratégia de distanciamento, você diminui, né, a tua taxa de replicação. Na hora que você acha que está ficando bom e abre as porteiras e sai todo mundo de volta para o shopping center, você aumenta de novo o contato entre as pessoas. Então, essa é uma gangorra, né,
que eu acho que, na verdade, vai ser o grande desafio dos gestores, né, nos próximos meses, no sentido de achar esse equilíbrio entre a manutenção de um certo grau de atividade, porque a questão da atividade econômica inegavelmente é importante, né? A gente não pode simplesmente esquecer de tudo, trancar tudo enfim, porque as pessoas, em boa parte, estão ganhando menos, estão empobrecendo, né? Estão passando dificuldades. Então, esse equilíbrio, né, entre a atividade econômica, o distanciamento social, o número de doentes, o número de óbitos, é uma equação extremamente complicada, né? E dinâmica. Eu acho que é isso que a gente não pode esquecer. Essa coisa muda dia a dia. Se você reabre tudo e volta à atividade normal, a gente provavelmente ainda, com a prevalência baixa de infecção na população e um aumento grande do contato entre as pessoas, a gente teria um recrudescimento da epidemia muito rápido. Então, a gente, às vezes eu acho que trata isso como se as coisas fossem estáticas, e elas são totalmente dinâmicas, muito dinâmicas. Só complementando esse comentário sobre o dinamismo desses parâmetros, eu tenho contato com um grupo que está tentando fazer simulações e projeções da pandemia com base em modelos matemáticos, que é uma coisa que se faz bastante, né, nesse campo de doenças infecciosas. E é interessante porque a estratégia que o pessoal está utilizando é um algoritmo de otimização, tentando encontrar os parâmetros da equação que geram uma curva que melhor se ajusta aos dados, claro, com algumas estratégias para evitar sobreajuste. E é muito interessante porque quando começa a tentar gerar um conjunto de parâmetros para toda a duração da pandemia, gera um modelo muito ruim. E eles têm que, então, fracionar os períodos e gerar modelos para cada uma dessas frações dos períodos. Do contrário, tu não consegue chegar em um conjunto de parâmetros, especialmente a taxa de replicação, mas outros parâmetros também, que gerem uma curva que se ajuste bem ao padrão que a pandemia tem apresentado. E isso tem dificultado muito para o pessoal também fazer as projeções para o futuro. Porque se já aconteceram mudanças, agora vão seguir acontecendo mudanças que vão estar variando esses parâmetros e sempre alterando o comportamento desses modelos. Então, o dinamismo é importante de ser pensado também para o pessoal que está tentando fazer essas projeções, porque a projeção vai depender do parâmetro que vai ser alimentado, né, para o modelo. Eu queria complementar o comentário da Bianca desde um olhar contrário, porque tem pessoas que elas estão fazendo o isolamento, né, e tem, sei lá, um mês que não tem contato social, fazem uma saída, mas então vai sem proteção, sei lá, vão na feirinha. Aí, quando eles voltam em casa, o período de isolamento ficou em zero, né? Tem que começar a recontar de novo os 15 dias para saber se a pessoa teve algum contato e ficou infectada ou não. Então, isso aí, acho que ainda, o que eu tenho visto, assim, né, da população que a gente não compreende, que eles acham que já tem um tempo de isolamento e isso já faz uma proteção nas pessoas, né? E acho que não sei se fica claro que cada vez que eles saem de casa estão expostos e não têm as medidas de proteção, ou as medidas de proteção não são bem feitas, o risco de infecção está ali sempre, não acaba, né? E isso cada vez vai ser maior, por exemplo, aqui nos estados do sul, que agora tem mais casos aparecendo, né? E esse é um fator que eu considero importante. A gente, não sei se talvez com educação, mais educação, mas é isso aí, as pessoas acham que tem 15 dias de resguardo. Ah, então vamos sair, já tem 15 dias que não saem. E aí acontece que podem se contagiar. Eu tinha uma pergunta acerca do kit
mas o Aloysio respondeu que ele não consegue diferenciar se tem IgM ou IgG. E, na verdade, que essa é uma desvantagem muito grande, né, do diagnóstico, porque seria muito interessante ter essa diferença, porque, em teoria, implica exposição aguda ou crônica, dá mais um olhar mais claro do tempo do contágio. E é muito ruim, né, não ter essa diferenciação. Na verdade, que seria o ideal. Outra coisa que eu queria perguntar, não sei se foi minha internet, mas eu não percebi que no questionário estavam sendo feitas perguntas sobre alguma condição, alguma doença de base. Tem falado muita coisa, né? Que se as pessoas são hipertensas, são diabéticas, o risco aumenta ou tende a piorar o cenário. Então, não sei se no questionário feito na pesquisa tinha essa consideração, se vocês estão levando em conta essa parte ali. Não, cara, isso foi uma omissão minha. O questionário inclui, sim, uma série de perguntas sobre doença crônica. Eu queria sugerir que quem quiser perguntar, usa o levanta a mão no sistema, porque daí a gente vai organizando e as pessoas não falam uma em cima da outra. Não o positivo, o levantar a mão mesmo do sistema. Porque o levantar a mão vai acumulando ali, a gente vai vendo quem é que está de mão levantada. Onde é, Aloysio, para levantar a mão? Porque eu também estava vendo só nas reações. Onde é para levantar a mão? Na lista de participantes, se você abre a janela de participantes, tem um... Participantes, sim. Isso. Lá embaixo deve ter um... Levantar tem a mão. direita ali, tem o raise hand. Isso. Levantar mão, tem. Isso. Então, vamos lá, Pedro. Eu levantei o dedão, desculpa. Aloysio, eu tenho me perguntado muito a respeito dos números que a gente observa do Covid. Talvez não seja o foco do trabalho que vocês estão realizando dentro do nosso país, mas me levantam algumas perguntas a respeito único e exclusivamente de números, tá? Eu não estou olhando gravidade, eu não quero olhar os impactos econômicos, sociais e do próprio vírus como doença, mas quando a Bianca mencionou, né, a imunidade de grupo, essa imunidade coletiva, e falou em 20%, eu começo a ficar assustado porque eu percebo que, com bastante aspas, nós temos só 10 milhões de casos no mundo, né? E para atingirmos a nível mundial 20% de pessoas contaminadas pelo vírus, seriam necessários algo próximo a 2 bilhões de pessoas. Como epidemiologistas, a gente deve enfrentar esses números quando a gente se depara com valores tão gritantes quanto atualmente menos de 1% da população, na verdade 0,1% da população se contaminou com o vírus e ainda restam outros 99,9% para pegar o vírus, e nós já estamos vivendo esse caos atualmente. Essa é a minha pergunta. Pedro, eu acho que a tua pergunta é a que todo mundo gostaria de saber responder. Eu acho que essa epidemia nos coloca um desafio, primeiro, do próprio entendimento da dinâmica da epidemia. Eu volta e meia fico pensando, China, 1,4 bilhão de pessoas. Eles começaram como o foco da epidemia em Wuhan, fizeram um processo, né, de isolamento
forte, etc. e tal, diminuiu o número de casos, a epidemia não se alastrou para o resto do país. Aparentemente estão conseguindo um controle bastante razoável da situação. E, se você for olhar a China enquanto país, embora o número de casos e mortes deles seja sempre uma coisa meio, né, difícil de acreditar, porque sempre tem, né, uma coisa do governo de querer esconder coisa e tudo. Mas, assim, não passa perto deles terem uma situação de epidemia que tivesse atingido o país inteiro. Então, eu não sei, é uma coisa que eu acho que é extremamente difícil, e é aquela ideia, de novo, né, das muitas epidemias. A gente tem situações diferentes em cada lugar, em função, quer dizer, da possibilidade do isolamento, da possibilidade do número de testes que são feitos. A gente tem tido agora, nesses últimos 2 dias, o Fernando Barros escreveu um texto, inclusive, defendendo uma ideia de que no Rio Grande do Sul, com uma prevalência ainda muito baixa, a gente, vamos dizer, se salva numa estratégia que é uma ideia, né, que vem desde o início da epidemia, né, global, que você pode controlar isso testando um número grande de pessoas e isolando os positivos e os contatos dos positivos, etc. e tal, sem fazer um isolamento global, geral na população. Ou pelo menos assim, quer dizer, sem ter uma restrição muito grande, né, e focar num número grande de testes e isolamento dos positivos e dos potenciais positivos durante o período possível de incubação. Mas eu acho que é uma coisa extremamente difícil, porque o que a gente está vendo é que em vários lugares do mundo a epidemia não incomodou muito. Na Nova Zelândia eles já estão lá dando a coisa como terminada. Outros países que foram atingidos de maneira muito mais intensa, tipo a Espanha, a Itália, já estão meio que voltando a uma série de atividades, inclusive abrindo o país para turismo. Então, eu não sei, eu acho que assim, a epidemia é um desafio de A a Z, do ponto de vista de entender como é que começa, como é que continua e como é que termina, porque a gente não está vendo isso. Quer dizer, todas essas predições apocalípticas e catastróficas de que nós teríamos bilhões de casos, centenas, né, de milhões de mortos, né, não se confirmaram. Se você pensar exatamente nesse número total que você tem hoje de casos, e especialmente de mortes, dentro daquilo que parecia que seria, né, uma coisa explosiva mundial, é muito menos, né, catastrófico do que foi predito inicialmente. É só lembrar daquelas previsões lá do Imperial College há 2 meses atrás ou 3 meses atrás, que iam ser milhões morrendo. Não. Então, eu não sei, eu acho que é muito difícil a gente prever isso e dizer, se fizer isso vai acontecer aquilo, ou se não fizer isso vai acontecer aquilo, porque a gente já viu de tudo um pouco. Eu não sei, eu realmente acho que tentar entender o que é que vai acontecer e por que, por exemplo, que aqui no Sul nós estamos tendo esse tipo de progressão da epidemia muito mais lenta comparado com outros lugares, sendo que, embora possa haver alguma evidência de que haja um pouco menos de mobilidade aqui, ou que talvez o distanciamento aqui tenha começado num momento um pouco mais precoce, né, da epidemia, eu acho difícil de acreditar que isso seja suficiente para explicar a diferença disso que a gente mostrou aí no gráfico, né? Um crescimento muito mais suave da epidemia aqui do que no Norte e no Nordeste. Não sei. Talvez, o Mariângela e o Fernando possam querer acrescentar alguma coisa. O que eu acho interessante, Aloísa, é que esse conceito de imunidade de rebanho, ele parte de uma percentagem muito maior da população com anticorpos, né? Que é em torno de 70% da população teria que ter anticorpos para que uma doença pare de se espalhar na população. E isso vem muito relacionado a vacinas, a vacinação, cobertura vacinal, etc.
Então, o que a gente está vendo nessa literatura agora é que cada dia sai uma coisa diferente, tipo isso. Parece que a imunidade de rebanho, a Bianca já discutiu, para o Covid parece que não precisa chegar a esse 70%, né? Mas aí isso tudo está muito enviesado com a questão do distanciamento social. É realmente muito difícil. Eu tenho a impressão, e essa é uma impressão realmente, que a gente vai ter esse sobe, desce, fecha e abre por um bom tempo ainda, até que a gente consiga realmente uma vacina que seja eficiente. Naê? Oi, estão me ouvindo? Sim. Boa tarde aos professores, boa tarde aos colegas. Professor, fiquei pensando nessa questão que o senhor levantou da possível imunidade inata, e eu soube que foi uma informação que foi passada no Fantástico no último domingo, apesar de não ter visto a reportagem. Eu queria saber o quão ético é a gente liberar esse tipo de informação e o quão perigoso pode ser também, devido, enfim, ao vírus ainda está acontecendo o contágio e as pessoas terem muito desinformação sobre quão previsíveis de serem contaminadas ou não elas são. Mas o quão ético é a gente liberar esse tipo de informação? Ou perigoso? Pois é, Naê, eu acho que... Na verdade, assim, né? Eu acho que o que eu vi, pelo menos, foi uma hipótese, é uma especulação de alguém que, como todos, né, está surpreendido pelo fato de que a epidemia parece estar regredindo em lugares em que o percentual de infectados na população ainda está muito abaixo, inclusive dos 20% da Bianca. Quer dizer, são lugares que têm lá 5, 10, 15% de infecção populacional e a epidemia parece estar regredindo já com, né, uma série de flexibilizações do ponto de vista do distanciamento social. Então, aí surge essa hipótese. Eu acho que, enquanto hipótese, se pode levantar qualquer coisa que seja razoável, né, e baseada em algum fundamento. Do ponto de vista do quanto essas coisas impactam no comportamento das pessoas, eu acho que é difícil de dizer, né? Acho que a gente insistindo e falando da importância, né, no contexto atual nosso, da própria aqui, né, no condomínio, na rua, não sei o quê, que a pessoa deve sair, deve, a hora que está em contato com outros, usar máscara e tal. As pessoas frequentemente não seguem isso, né? Quer dizer que, eu não sei, eu acho que as pessoas, às vezes, elas mais usam argumentos que rodam por aí para justificar aquilo que elas fazem do que mudam o seu comportamento baseado nisso. Daniel. Boa tarde, todo mundo. Bom, parabéns pela apresentação, Aloysio, e é muito bom também ter a Mariângela e o Fernando aqui para complementarem. Eu tenho duas perguntas. Vou começar pela mais complexa, depois a mais simples. No que diz respeito à velocidade com que o estudo tem sido conduzido, eu digo, a implementação dele em tantas cidades, etc., principalmente o estudo nacional, eu estou muito curioso sobre a expertise técnica que tem no Ibope. Tipo, como é que se deu o treinamento bem sucedido de tantos entrevistadores em tantas cidades? Foram profissionais de saúde, que nem aqui, né, que eu participo do trabalho de campo aqui em Pelotas, e são enfermeiros, são fisioterapeutas, são alguns alunos de medicina, etc. Mas o Ibope, até onde eu sei, é uma instituição que faz pesquisas geralmente na área de política, né, de opinião. Então, como é que os entrevistadores são devidamente treinados se é que eles não vêm? Eu não sei, tipo, vocês
procuram entrevistadores da saúde ou como é que se dá essa transmissão de conceitos básicos de saúde? Posso responder essa, Luiz? A Mariângela é a pessoa certa para responder. Bom, no Rio Grande do Sul, Daniel, como tu já sabes, os nossos entrevistadores são voluntários, a grande maioria deles da área da saúde, né? Que foram treinados e apoiados pelos professores das universidades em cada local, em cada uma das 9 cidades. No Brasil, isso é impossível. Primeiro, porque não tem profissional de saúde, são quase 2.000 entrevistadores, não tem profissional de saúde suficiente para fazer essas equipes, e como tu mesmo dissesse, o IBOP, a força de trabalho do IBOP, os cadastros deles não são formados por profissionais de saúde. Nós tivemos muita discussão em função disso, tivemos inclusive uma reunião especial com a CONEP para a liberação desses profissionais, não profissionais de saúde, serem treinados. Eles foram treinados no teste rápido, que é um teste, tu sabes que é um teste bem simples, eles foram treinados por biomédicos e por enfermeiras, né? Que chegaram nos lugares e treinaram todas as equipes nas diferentes cidades. Então, isso foi uma exigência do treinamento, mas o pessoal em si não era profissional de saúde. E, na realidade, eles se deram muito bem, assim, embora a gente tenha tido alguns problemas iniciais em termos da coisa da biossegurança, etc. Em relação ao teste em si, uma das coisas que a gente controla a qualidade é a questão do número de testes inconclusivos, que geralmente pode ser por outras coisas, mas geralmente é por inadequação da realização. E a gente teve muito pouco teste inconclusivo. No primeiro foram 11 no Brasil, no segundo foram 3 e no terceiro foram 2 testes inconclusivos. Então, para tu ter uma ideia, tem mais de 33 mil testes, né? Isso aconteceu. Em relação ao controle de qualidade, todos os testes positivos, no caso do IBOP, eram relidos, vamos dizer assim, por mim. Todos os testes inconclusivos eram relidos por mim. E o pessoal do IBOP, são biomédicos e enfermeiros, eles revisavam 20% dos testes negativos. Inclusive, a gente se achou, muito pouco, mas também se achou testes positivos entre esses considerados negativos pelo entrevistador. Como a gente sentiu que isso foi uma coisa muito difícil para as secretarias de saúde, para a vigilância, a partir da segunda etapa, a gente exigiu a contratação de uma enfermeira, um enfermeiro local, para supervisionar a equipe e fazer essa ponte entre as secretarias de saúde e os entrevistadores do IBOP, porque eles tinham um ritmo de trabalho diferente, tinham uma linguagem diferente, e isso tranquilizou todo mundo, tranquilizou o IBOP, tranquilizou as secretarias de saúde, e me tranquilizou bastante, porque eu parei de ficar atendendo o telefone 30 vezes por minuto. Então, foi uma experiência muito legal essa questão de adicionar a enfermeira, porque no caso do entrevistador ter a dúvida, quando normalmente ele mandava uma foto para a gente, em tempo real, ou um filme, o próprio profissional de enfermagem ia lá olhar esse exame positivo, já fazia a orientação em alguns lugares dos pacientes, já fazia a notificação. Mas nós não tivemos uma má experiência, a gente teve dificuldades das pessoas aceitarem isso. Aceitarem que não eram profissionais de saúde fazendo um exame. Mas quem conhece o teste, ele é um teste de punção digital que as pessoas normalmente se fazem para fazer, por exemplo, um teste de glicemia, né? Então, nós não estamos tirando sangue, não estamos fazendo punção venosa, nada. Então, é um teste relativamente simples e que a gente realmente não teve dificuldade na execução. Tivemos mais dificuldade de aceitação, né, inclusive de cidades que não quiseram, na primeira etapa, deixar a gente fazer, e a gente foi convencendo, tínhamos uma ata da reunião da CONEP, e isso foi evoluindo até um ponto que isso aí ficou ok. Bom, muito obrigado. Mariângela, na sua opinião pessoal, você acredita que o fato da não aceitação, pelo menos inicial, que eventualmente diminuiu, mas isso contribuiu também para todas aquelas más notícias que
que se espalharam? Não, pode ter contribuído um pouco, Daniel, mas na realidade, na primeira fase, o grande problema foi a comunicação. A gente teve muitos municípios em que os entrevistadores chegaram lá, como disse o Aloysio, municípios já com restrições de entrada, nós entramos em municípios que estavam começando o lockdown, entrava gente estranha, vindo de outras cidades, cidades maiores, principalmente nas cidades menores isso foi um problema, porque eles tinham medo de gente que vinha de fora, né? E uma das coisas que a gente fez, a gente testou os entrevistadores, né? A gente testou e a partir da segunda etapa a gente testava eles de 2 em 2 dias. Então só ia para o campo quem tivesse com o exame negativo. Mas o grande problema no início realmente foi a questão da comunicação. As próprias forças policiais viam pessoas estranhas, achavam que eram pessoas tentando dar um golpe, etc. Então, foi comunicação mesmo. Acho que o grande problema na primeira fase foi a comunicação. Teve a questão da resistência, isso foi uma das coisas que as pessoas utilizaram, mas a partir do momento que a gente conseguiu estabelecer um canal direto de comunicação com os municípios, né, através de contatos muito pessoais nossos, isso aí foi mais ou menos se resolvendo, né, se acalmando. Muito obrigado. Minha segunda pergunta, se me permitirem, era muito mais simples. O uso de pandemia e epidemia, quando é adequado? Tipo, porque eu sei que vocês, com base nos resultados e a interpretação deles, vocês estão falando que, olha, tem várias epidemias no Brasil, a situação difere muito entre, já que o país é de tamanho continental. Mas, enfim, né, que nas notícias assim bem mais leigas, a gente vai sempre ver a palavra pandemia, né? Daniel, para mim, a epidemia é uma epidemia. A pandemia é um qualificativo, na minha opinião, essencialmente político. Quer dizer, se uma epidemia atinge uma determinada cobertura, uma determinada magnitude, ela ganha um carimbo de pandemia e isso, quer dizer, de uma certa forma justifica, né, os governos e, enfim, uma série de as agências internacionais a tomarem uma série de medidas, quer dizer, incomuns ou mais extremas, enfim. Então, eu acho que é uma questão muito mais política e estratégica do que epidemiológica propriamente. Na medida em que vira uma pandemia, os governos têm justificativa para começarem a fazer esse tipo de coisa. Restrição de movimentos e tal. Mas continua sendo uma epidemia. Obrigado. Bianca, baixou a mão, cansou? Não, eu tinha levantado, mas aí acabei sendo contemplada. Muito bem. Então, tá bom. Ok, mais algo? Estamos aí, passando das 4. Aloysio, só queria falar uma coisa que eu acho que é importante, assim, né? Quando a gente discute essa questão das várias epidemias, é a questão também da taxa de letalidade. Ao mesmo tempo que a nossa pesquisa contribui quando a gente acha mais pessoas contaminadas, né, do que estão sendo notificadas, a gente também tem que levar em conta que a mortalidade também é subnotificada, né? Então, em alguns lugares, a taxa de letalidade pode ser mais alta do que ela está sendo representada quando a gente corrige para os nossos números, porque a gente sabe que tem um aumento de mortes por síndrome respiratória aguda, um excesso de mortes que muitas vezes não é computado. A gente vê locais que fazem isso, né? A gente viu aquele boletim da cidade de Nova York, que eu achei interessante, que eles fazem a letalidade de casos confirmados, mas aí eles fazem usando o denominador, usando o numerador de casos de síndrome respiratória, mortes por síndrome respiratória aguda, por excesso de mortes. Então, a gente tem que levar em conta isso aí também, porque às vezes quando a gente aumenta muito o número de casos, a gente acha, a letalidade não é tão alta, mas a gente tem que ver como é que a mortalidade está sendo medida também. No Brasil, isso é muito diferente de um lugar para o outro, né? Então, é uma coisa só que eu queria chamar a atenção. Não, eu acho que essa é uma questão importante porque a gente cria vamos dizer, um denominador mais qualificado, né, para cálculo de letalidade, mas o número de óbitos, né,
provavelmente é subestimado, né? Menos subestimado do que o número de infectados, mas ainda assim subestimado. Então, acho que realmente Sim. é um aspecto importante que tem que tomar um certo cuidado na hora de dizer assim, a letalidade é 0,2, 0,3%, que tem saído por aí em alguns lugares. Então, tá bem. Acho que está ótimo, né, gente? Acho que podemos encerrar por aqui, né? Já teve uns 2 alunos que tiveram que sair, me comunicaram, mas eu acho que está excelente, né? As minhas perguntinhas vão ficar para fazer pessoalmente depois, Luiz, tá? Para não estender mais. Fiquei umas 3 perguntinhas aqui, mas a gente vê depois. Tá? Obrigado, gente. Então, até os próximos seminários, né? De doutorado, quem está no doutorado, de mestrado para todo mundo, ou no caso de pesquisa. Tá? Nos encontramos nas próximas semanas, então. Tá bem? Tchau, tchau. Ok, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.